Pronto, agora sim. Como eu estava dizendo, nós vamos dar continuidade, então, hoje às nossas reflexões a respeito do ofício do presbiterato, que a gente começou a ver na semana passada. Na semana passada, nós vimos um pouco a respeito da natureza do presbiterato. Quem lembra aqui o que foi que nós dissemos que é a natureza central do presbiterato? A parte central, o ofício principal do presbiterato. Servir? Servir, não. O serviço ele está muito ligado ao ofício do diaconato, mas vocês lembram que nós falamos muito que o presbiterato ele está Ensinar. relacionado ao pastoreio, né? E o ensino ele é o instrumento do pastor. Mas o principal ofício do presbiterato é o de ser pastor. Lembra que a gente foi falando do pastor do rebanho, o homem como pastor de Deus, pastor auxiliar do Senhor Jesus Cristo. Então essas coisas precisam estar na mente da gente, porque quando a gente pensa em eleger presbíteros para a igreja, nós precisamos saber o que um presbítero é, segundo as Escrituras. Meus irmãos, tem um texto aqui que eu queria ler, fala o seguinte, Mateus, para a gente começar a nossa meditação, Mateus 9, nos versículos 37 e 38, diz assim: E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Meus irmãos, nós que servimos a Deus, recebemos a instrução do Senhor que nós devemos pedir a Ele que Ele envie trabalhadores. E quando a gente pede a Deus que envie trabalhadores, nós estamos fazendo isso no sentido de pedir que Ele envie trabalhadores que sejam conforme os padrões que Ele mesmo estabelece. Porque se não for assim, nós corremos o risco de estabelecer trabalhadores na obra que são conformes os nossos padrões. E esse seria um grande desrespeito e pecado contra a vontade revelada do Senhor. Então, que esse nosso trabalho e esse nosso curso seja uma resposta a essa oração, para que nós mesmos possamos nos tornar esses trabalhadores que o Pai há de enviar para a igreja dele e para a seara dele. Amém? Na semana passada, então, como eu estava dizendo, nós olhamos para essa natureza do ofício e nós percebemos que essa é um chamado divino, é dado por Deus, vocacionado por Deus, e é chamado por Deus para o pastoreio, majoritariamente. Ele é um chamado divino, mas que requer habilidades humanas, que são dadas pelo próprio Deus para o desenvolvimento dele. Nós também vimos que o presbiterato ele tem a sua origem lá no ancianato do Antigo Testamento. O presbítero, ele nasce, em alguma medida, ele é a continuação do ancião do Antigo Testamento. E a gente viu que um dos requisitos para o perfil para que alguém possa se tornar presbítero é que ele seja alguém espiritualmente maduro. Não precisa ser necessariamente alguém velho, mas essa pessoa precisa ser espiritualmente madura. Agora, quando a gente pensa em escolher presbíteros para a igreja, à luz disso que eu estava falando aqui, aqueles que devem governar a igreja, nós sabemos exatamente quais são as qualificações exigidas por Deus que nós devemos buscar para eleger esses homens? Se alguém perguntar para você quais são as características que um presbítero precisa ter, que um diácono precisa ter, você sabe responder? Isso aqui é importante, meus queridos. Por quê? Porque somente se nós soubermos quais são essas qualificações, é que nós vamos poder olhar para uma pessoa ou para outra, a igreja vai poder olhar para nós, para os homens, e dizer: fulano preenche as qualificações bíblicas para ser um presbítero. Fulano, Beltrano preenche as qualificações bíblicas para ser um diácono. E essas qualificações espirituais que são exigidas por Deus, elas são tanto a porta de entrada
para o presbiterato, mas elas também são a estrada da permanência no ofício. Se um presbítero ou se um diácono ele deixa de cumprir as exigências estabelecidas por Deus na sua palavra, ou se ele passa a negligenciá-las, então ele se desqualifica para o ofício. Então nós precisamos conhecer quais são essas qualificações e hoje a gente vai começar a examinar exatamente quais são as qualificações exigidas pelo presbiterato, assim como a gente já viu as exigidas para o diaconato. Então, para isso, nós vamos olhar 2 textos básicos. E eu vou pedir para que vocês façam a leitura desse texto. Um está em 1 Timóteo, o capítulo 3, dos versículos 1 ao 7. E o outro está em Tito, capítulo 1, dos versículos 5 a 9. Ô, Johnny, você pode fazer a primeira leitura para nós, por favor? 1 Timóteo 3, do 1 ao 7. Felipe, você pode fazer a leitura do texto de Tito? 1, 5 a 9? Pastor, eu vi o Felipe mandando uma mensagem aí que não estava conseguindo entrar na chamada, não. Tá constando aqui, mas eu vi num zap aí, acho que ele não tá conseguindo entrar, não. Ué? Eu não vi, não. Tô sem. Eu nem olhei pro WhatsApp aqui. Ah, então deve ser por isso que aquela hora ele não respondeu. Eu tô vendo, o seu Levi também tá falando aqui que ele não tá conseguindo, não. O Arthur tá falando que não tá conseguindo. Estranho. Ô, Johnny, depois você podia só jogar esse link lá de novo, lá. Deixa eu só responder o Felipe aqui. Aí ele tá falando, o Felipe tá falando que ele tá na reunião, mas a gente não consegue te ouvir não, Felipe. Mas tá tranquilo então, Felipe. Pode deixar, eu peço outra pessoa para fazer a leitura aqui. Ô, Johnny, na hora que você puder, você joga esse link lá. Ah, o Johnny jogou de novo aí. Eu vou falar com os meninos para tentar de novo aqui. O Arthur até colocou uma imagem aí falando aí. Não sei se Safari é um navegador. Enfim. Mas vamos continuar aqui. Ô, Johnny, se você encontrou o texto aí, você já colocou o link lá, agora vamos ver se os irmãos conseguem entrar. Pode fazer a leitura pra gente. Ô Ali, faz a leitura pra gente então de Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9. Pode ler, John. Você tá sem. Seu áudio está desligado. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopato, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo só de uma mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no próprio e no laço do diabo. Obrigado. Pode ler, o Arley. Tito 1, 5 a 9. Tito 1, do 5 ao 9? Isso. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusessem em ordem a casa restantes, bem como em cada cidade constituísse
presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos, crentes que não são acusados de dissoluções, nem são insubordinados, porque é impossível que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem viçoso de torpe ganância. É até o 8? Não, até o 9. Até o 9. Antes hospitaleiro, amigo de bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. E o 9 também. O 9 o 9 também? Apegado à palavra, fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Obrigado, Não, meu querido. Ah, não. É tá aí. até aqui? É Beleza. só tá aí. Beleza. Obrigado. Meus irmãos, antes de falar propriamente das qualificações, dessas qualificações objetivas, eu quero falar com vocês a respeito de uma qualificação que é subjetiva, que é o chamado. Paulo vai falar assim: fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. O presbítero, ele recebe um chamado divino para o ofício. E este chamado sempre, meus irmãos, ele apresenta dois aspectos. O primeiro é interno e o segundo é externo. O interno é o desejo de exercer o ofício. Aquele que aspira, que deseja o episcopado. Então, isso aqui é importante porque desejar o presbiterato, segundo Paulo, é uma obra excelente. Mas muitas pessoas, elas erroneamente pensam que é algo ruim, é algo mal desejar um ofício na igreja. Mas o desejo pessoal para ser um oficial na igreja é uma das partes do chamado de Deus. É isso que acontece, por exemplo, com os pastores. Primeiro, está lá o jovem na igreja e ele sente o desejo internamente de ser pastor. E então ele procura o conselho da igreja, apresenta o seu desejo, é avaliado e começa a ser observado pela igreja, para ver se ele tem os dons necessários. Então, desejar o episcopado é algo salutar, é algo bom, é algo excelente. Então, é no nosso desejo, ou no desejo do indivíduo, que começa o chamado para o serviço na casa de Deus. Mas se a igreja, como nós aprendemos das Escrituras, é o bem mais precioso para Deus em todo o universo, então desejar ser um oficial nessa igreja seguramente é desejar uma coisa excelente. Por isso que Paulo vai falar isso. É por isso que numa igreja saudável, onde as pessoas são instruídas, espera-se que os homens eles desejem ser oficiais na igreja do Senhor Jesus. Então esse é o primeiro aspecto, o aspecto interno, individual. O segundo é o chamado externo, o aspecto externo do chamado. E isso não depende da pessoa, isso depende da igreja. E é aqui que as qualificações entram em cena. É a igreja que confirma ou não o chamado de um homem para o serviço na igreja. Para o diaconato, para o presbiterato, seja como presbítero regente ou docente. E é somente quando a igreja reconhece que há naquela pessoa os dons necessários, é que, então, o chamado interno ele é reconhecido, ele é confirmado na eleição. Na eleição, a igreja, então, ratifica que aqueles são homens que cumprem os critérios bíblicos para desenvolver o ministério. Eu me lembro de, uma vez, conversando com um determinado pastor a respeito de um jovem que estava no seminário, já na parte final de preparação para o ofício,
Mas ele estava extremamente apertado, porque aquele rapaz, aquele jovem, ele não apresentava ter as qualificações. Na verdade, ele era um rapaz que tinha muita dificuldade de comunicação, o rapaz era gago. O rapaz não conseguia se comunicar direito com as pessoas. E aí, quando ele apresentou o interesse dele para poder ser pastor, o conselho ficou com dó. O conselho ficou com medo de magoar o rapaz e falar com ele que ele não, naquele momento ele não estava apto para ser um oficial, um pastor, porque como pastor ele precisava ser capaz de comunicar a palavra de Deus e o rapaz não conseguia conversar. Então, preste atenção, a infidelidade aos critérios estabelecidos por Deus fez com que um conselho que não estava sendo diligente aceitasse alguém para que no futuro fosse um pastor na igreja que provavelmente não seria capaz de fazer bem para a igreja, por pena. Pena não é uma qualificação para poder aceitar alguém ou não para ser um oficial na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, o conselho da igreja está posto ali e ele é levantado e é composto por presbíteros que, como a gente vai ver aqui, precisam orientar a sua vida conforme a palavra do Senhor. Inclusive as suas decisões a respeito da igreja, principalmente essa. Então, depois de falar disso, do chamado, que ele começa dentro de nós, o desejo de cada um de nós, mas ele precisa ser confirmado pela igreja, por uma igreja fiel, agora a gente vai falar das qualificações propriamente ditas. Aqui Paulo começa dizendo que é necessário que o bispo seja. Meus irmãos, toda função, toda profissão, e aqui é oficialato, não é profissão, mas toda função, ela exige qualificações específicas. Agentes diferentes demandam qualificações diferentes. Então, um médico precisa de qualificações diferentes de um marceneiro, de um açougueiro. O mesmo acontece dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Se a igreja não é ensinada a respeito das qualificações necessárias, ela pode acabar escolhendo um médico para realizar o trabalho de um marceneiro. Colocar uma pessoa para fazer alguma coisa que ela não tem aptidão, que ela não tem nenhuma qualificação bíblica para fazer. É por isso que nós precisamos, como igreja, conhecer as qualificações para ser um presbítero. Tanto enquanto membros, para que nós possamos eleger aqueles que serão, como também se nós desejarmos nos tornar presbíteros na igreja do Senhor. E a primeira qualificação é que ele seja irrepreensível. Aqui eu só vou recapitular um pouco daquilo que já foi dito a respeito dos diáconos. Irrepreensível significa ser alguém sem pecado, perfeito? Não, de modo nenhum. Se fosse isso, nem o próprio apóstolo Paulo se qualificaria para isso. Porque ele mesmo vai dizer, reconhecer a si mesmo como o principal dos pecadores. A palavra grega, ela traz para a gente aqui a ideia de alguém, preste atenção nessa definição de irrepreensível, alguém contra quem não se pode levantar acusações verdadeiras. Acusações falsas são levantadas o tempo todo, levantadas contra Cristo, contra os apóstolos. Mas ser irrepreensível é ser alguém contra quem não se pode levantar acusações verdadeiras. É ser alguém que não dá motivos de censura quanto à sua conduta moral e quanto à sua vida cristã. Ninguém pode olhar para o Arley e falar assim, mas o Arley ele é desonesto, o Arley é mentiroso, o Johnny ele não é fiel, o pastor é um preguiçoso. Isso não pode acontecer na vida de alguém. Ele precisa ser irrepreensível, porque ele vai se tornar um modelo para o rebanho. Então, ser irrepreensível, meus irmãos, não significa ser alguém sem pecado, mas significa ser alguém que vive de modo consistente com o Evangelho e que a vida dele não oferece escândalos para o Evangelho, não oferece escândalos para o nome do Senhor Jesus e para a igreja. Agora, eu acredito que o contexto aqui também nos ensina que esse irrepreensível ele está relacionado com as qualificações que Paulo vai descrever mais para frente. E se é assim, ser irrepreensível para o presbiterato é possuir como padrão de vida todas as qualificações que são exigidas nessa passagem, de modo que nenhuma delas pode faltar. Então, à medida que a gente vai olhando isso aqui, ser irrepreensível, ser esposo de uma só mulher, ser alguém temperante, ser alguém sóbrio,
ser alguém modesto e todas as outras coisas que vamos dizer aqui, se qualquer uma dessas qualificações faltar, essa pessoa ela se torna repreensível, ou seja, ela não pode tornar-se um presbítero na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, esses são os dois aspectos de repreensível neste contexto. O primeiro aspecto é de alguém que não pode ser acusado de nenhuma violação de forma verdadeira. E o segundo é ser irrepreensível em possuir todos os aspectos e qualificações exigidas pelas Escrituras. Aqui, uma coisa importante é que, por exemplo, um homem, ele pode eventualmente perder a paciência com a esposa e com os filhos? Pode. Isso acontece. Agora, e ainda assim, ele pode ser um presbítero. Perceba que eu falei eventualmente. Agora, é muito diferente um homem que é conhecido por agredir física e verbalmente a esposa e os filhos. Esse segundo caso, a pessoa não pode ser um presbítero. É por isso que nós, meus irmãos, enquanto homens de Deus, nós precisamos praticar o autoexame em relação a isso. Quando Paulo está no final da sua terceira viagem missionária, lá em Atos 20, no versículo 28, ele vai falar isso aqui aos presbíteros, a todos os presbíteros, docentes e regentes. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Perceba que Paulo está dizendo que os presbíteros, eles devem pastorear o rebanho de Deus comprado pelo sangue do Senhor Jesus, mas a primeira pessoa que eles devem pastorear e avaliar é a si mesmo. Atendei por vós. É a primeira instrução de Paulo para os presbíteros. Atendei por vossa vida espiritual, pelo seu caráter, pela sua família, pela sua santidade, pelo uso dos meios de graça, a vida de oração, meditação na palavra, o apreço pelos sacramentos, o amor pela comunhão com os santos. Em todas essas coisas, eu preciso ser irrepreensível. Em todas essas coisas, um oficial na igreja precisa ser irrepreensível. E aí dessas coisas que eu mencionei aqui agora, vida espiritual, caráter, família, santidade, os meios de graça aplicados na nossa vida, como disciplina espiritual, a leitura, a oração, o participar dos sacramentos, a comunhão com a igreja, viver a vida de corpo. Qual dessas aqui vocês acreditam ser mais difícil? O que vocês acham que talvez seja mais difícil disso aqui? Sem brigar, gente, devagar. Ô, pastor, repete aí, quais as opções aí? A vida espiritual, é o caráter, família, santidade, as atividades espirituais no uso dos meios de graça, a vida com a palavra, vida de oração, prazer nos sacramentos, prazer na comunhão com os santos. Ô, pastor, eu acho assim, na sociedade que a gente está vivendo, em termos de estar vivendo, eu acho que a forma mais, assim, o que eu vejo, assim, que os cristãos estão falando muito é a questão da oração, né? Eu acho que essa questão aí, a vida de oração, ainda mais assim, da gente que fala que é povo santo, povo de Deus, eu acho que ela está muito falha, muito fraca. Até conversei com a Paulinha esses dias aqui, se a gente pegasse o exemplo, por exemplo, de Daniel, como Daniel fazia, como ele foi julgado pelo comportamento dele, né, em relação a quando ele foi julgado na cova dos leões, a gente tem muito que aprender com Daniel. Fala assim, né? O povo todo, não, eu também tenho que aprender com isso. Uhum. Seguramente a oração é uma dessas lutas, mas a gente vai percebendo que uma coisa acaba puxando a outra. Por exemplo, você está falando, pegando o gancho disso. As pessoas hoje nós vivemos uma sociedade extremamente ativista. A expressão, a frase que eu mais ouço das pessoas atualmente é: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Só que, meus irmãos, essa não passa de uma mentira do diabo. Não é falta de tempo. É pecado da má administração do nosso tempo, das prioridades equivocadas. Por que não é falta de tempo?
Porque o Deus sábio e todo-poderoso, ele criou o mundo e criou um dia de 24 horas e deu esse dia de 24 horas para todas as pessoas. E ele disse que nesse dia de 24 horas a gente teria que ter algumas prioridades. E ele é a prioridade sobre todas as coisas. A comunhão com ele, a palavra dele, a vida com ele. A igreja dele é uma das prioridades. A família é uma das prioridades. Então, quando eu digo que eu não tenho tempo, eu estou o tempo todo correndo, eu não tenho tempo, não é verdade que eu não tenho tempo. Eu tenho 24 horas igual todo mundo. O que está acontecendo é que eu estou pecando em não classificar aquilo que é verdadeira prioridade na minha vida. Então, enquanto homens de Deus, nós precisamos observar essas coisas, porque nós precisamos ser irrepreensíveis. Você está falando disso aí da oração. Basta olhar para a nossa reunião de oração. Quantas pessoas vão na nossa reunião de oração? Porque a gente considera que a oração não é algo importante. E, consequentemente, a gente entende que a vida de corpo, a vida espiritual, talvez não seja tão importante. E aí a gente acaba percebendo que, na prática, a vida cristã, para muitos, acaba se tornando um evento de domingo. Domingo é o dia que eu vou na igreja. Domingo é o dia de ser religioso. Então, a gente precisa ser irrepreensível nesses aspectos. Nós precisamos ser irrepreensíveis no uso dos meios de graça. Mas, então, nós precisamos ser irrepreensíveis em todas essas qualificações que a Bíblia exige de nós e na nossa vida pessoal e pública. Sobre isso, alguma pergunta? Algum comentário? Não? O próximo aspecto aqui da nossa lista, e a gente está olhando para essas duas listas, tanto a de Timóteo quanto a de Tito, de forma intercambiável, porque elas se completam, meus irmãos. Não são duas listas distintas, não. Na verdade, vocês vão olhar para elas e vocês vão perceber que basicamente tem as mesmas coisas ali. Mas Tito acrescenta uma coisa, então elas se completam. Elas não são listas distintas. Um outro aspecto aqui é o ser esposo de uma só mulher. Isso aqui significa a mesma coisa que foi dito para os diáconos. Isso quer dizer que o homem ele precisa ser casado com uma só mulher na vida dele, em um só momento. Por exemplo, o cara não pode ter duas esposas ao mesmo tempo na vida dele. E essa expressão aqui era assim para confrontar essa qualificação, era assim para confrontar a poligamia que era muito comum naqueles dias. Mas também, e muito provavelmente, Paulo escreve isso para confrontar os segundos casamentos fora dos padrões bíblicos. Quando é que a Bíblia autoriza um segundo casamento, segundo os nossos padrões de fé, segundo as Escrituras? Viuvez, adultério e abandono. Abandono malicioso do compromisso conjugal. Então, mas quando a gente olha aqui para esse contexto das qualificações e daquilo que é dito para os diáconos, isso aqui parece significar que não é só ser casado com uma mulher, mas é ser verdadeiramente um marido segundo a Bíblia. E não apenas ter uma certidão de casamento. Agora, isso não significa que um presbítero ele precisa ser casado, ainda que isso seja preferível. E a gente vai entender melhor por quê. O que significa é que o presbítero, se ele for casado, ele precisa ser um esposo bíblico. Ele deve ser pastor e mestre no seu lar. Ele não deve temer a esposa e os filhos. Ele deve temer somente ao Senhor. Ele deve ser o cabeça espiritual da sua família. Ele deve ser um exemplo de fé e de piedade. Os filhos precisam olhar para nós e nos encontrar lendo a palavra de Deus. Os nossos filhos precisam nos ver orando ao Senhor, de modo que esse homem, ele vivendo dessa forma, o coração e a mente dele pertença única e exclusivamente à sua esposa e a mais ninguém. Com exceção, é claro, do Senhor, né? Então, por exemplo, homens que não conduzem bem o seu lar, que não sabem as coisas que acontecem na sua casa, que não sabem o que se passa no coração da esposa, no coração dos filhos, homens dados à imoralidade e à pornografia, eles não são maridos bíblicos. Eles não podem ser presbíteros.
E isso aqui é importante porque, frequentemente, presbíteros, tanto os regentes quanto os docentes, ao se envolverem nos trabalhos da igreja, precisam fazer aconselhamento, tratar de problemas conjugais, de famílias. E muitas vezes são mulheres que estão numa situação de fragilidade emocional, fragilidade espiritual, é que procuram ajuda. Normalmente são as esposas e não os homens. E aí, por que é aconselhável que um presbítero seja casado? Porque se ele for casado e tiver um excelente casamento, isso diminui muito o risco do aconselhamento acabar saindo daqueles limites bíblicos. Então, o presbítero ser casado se torna para ele e para a igreja uma proteção. É uma segurança para aqueles que almejam ser pastores na igreja, almejam ser presbíteros na igreja. Então, o casamento se torna uma proteção para que o cuidado com os irmãos e as irmãs possa ser feito de forma mais saudável. Uma outra característica que a gente vê aqui, que está em Tito 1:8, é que o presbítero ele precisa ser alguém temperante, meus irmãos. Uma pessoa temperante é alguém que sabe temperar, é alguém que tem equilíbrio nas suas emoções, nas suas paixões. Isso aqui não é ser hipócrita, não é fingir ou negar emoções legítimas da gente. Não, não é isso. É sobre ser alguém que não é conduzido pelas emoções, pelas paixões. Porque isso é pecaminoso. Isso é ser levado pela carne, não pelo espírito. Então, o presbítero ele não pode ser dominado pela ira, pela tristeza, pelo excesso de alegria, no sentido de que precisa disso o tempo todo. Não pode ser dominado pelos ciúmes, pelos desejos. Então, preste atenção. Um presbítero ele toma diversas decisões sobre a igreja. Essas decisões, elas precisam ser decisões temperantes. Ou seja, elas precisam ser baseadas não nas emoções, mas na razão, conforme toda a revelação da palavra de Deus. Elas devem ser tomadas de acordo com a consciência cristã. Então, o presbítero ele precisa ser temperante. E ser temperante é alguém que está consciente da influência e da ação das suas emoções, dos seus sentimentos, mas é capaz de dominá-los para tomar decisões bíblicas, para tomar decisões que edificam a igreja. Veja, por exemplo, eu já ouvi casos de pastores querendo sair no tapa com presbíteros em reuniões de conselho, ou de presbíteros brigando com os membros na assembleia da igreja, presbíteros gritando com o pastor. Muitas vezes, meu irmão, é muito comum que os oficiais da igreja, que os líderes, que os presbíteros, os docentes e regentes, eles sejam perversamente criticados. Muitas vezes é feito fofoca a respeito da liderança. Alguns falam mal da família dos presbíteros. Então, se o presbítero ele não é alguém temperante, então ele vai deixar que as suas emoções impeçam que ele faça escolhas que glorifiquem ao Senhor e que edifiquem a igreja. E aí ele vai tomar decisões baseado num sentimento vingativo. Ele vai tomar decisões baseado numa piedade, numa suposta piedade que não é cristã. Então, alguém que se deixa inflamar muito rapidamente pelos seus desejos, pelas suas paixões, pelos seus sentimentos, pela sua personalidade, é alguém que não está apto para se tornar presbítero. Então, o presbítero ele vai provar temperância para a igreja quando ele é contrariado, seja na família, seja nas amizades, seja no trabalho, seja no ministério, seja lá no futebol, ou seja, onde há atritos, e então ele mostra que ele é tardio para falar, que
que ele é tardio para se irar. É assim que a igreja descobre se um homem é ou não temperante. Meus irmãos, eu acredito que vocês se lembram do que aconteceu há não muito tempo atrás com o pastor Paulo Júnior, de como ele foi destituído da função de pastor na igreja do Calvário. E um dos argumentos, e que ele mesmo confirmou, usado pelo conselho da igreja, é que ele não era um homem temperante. Ele não era considerado um homem temperante, mas era um homem tomado pelas suas paixões, pelas suas, pela dureza da sua personalidade. Então, um conselho de presbíteros que conhece as Escrituras, ele protege a igreja. Mesmo que isso, a princípio, possa parecer muito doloroso e difícil. Então, a temperança é um aspecto fundamental para que alguém seja presbítero na igreja do Senhor Jesus. Perguntas? Continuando aqui, então, ainda em Tito 8, uma outra característica exigida é que o presbítero ele seja alguém sóbrio. A qualificação da sobriedade, ela não diz, ainda que diga respeito a isso, mas não é exclusivamente relacionado ao álcool. O ser sóbrio ele é uma qualificação muito parecida com a qualificação anterior. A sobriedade ela vai falar daquela pessoa que está sempre atenta, que está ligada, que não se deixa distrair, que não se deixa enganar facilmente, que não se deixa levar facilmente pelas outras pessoas, que é capaz, de forma sóbria, fazer um bom juízo da realidade que o cerca, da realidade ao seu redor. Se um homem ele se deixa iludir pelos seus vícios, se deixa iludir pelos enganos culturais, pela malícia das pessoas, então ele não vai ajudar a igreja conduzindo ela segundo a verdade. Por quê? Porque ele é facilmente ludibriado. O presbítero ele tem a necessidade, meus irmãos, de estar sempre alerta de diversas formas. Por exemplo, ele precisa estar sempre alerta contra as tentações do seu próprio coração. Ele precisa saber que o coração é enganoso, sobremodo corrupto. Ele precisa estar atento às necessidades da igreja e dos irmãos. Ele precisa estar atento, sóbrio, quanto aos perigos espirituais, morais e culturais que rondam o povo de Deus. Por exemplo, são os presbíteros que precisam estar atentos sobre pessoas com má intenção que, às vezes, entram na igreja. São os presbíteros que precisam estar atentos a membros que divergem da doutrina e que podem fomentar divisão dentro da igreja. São os presbíteros que precisam estar atentos aos falsos mestres da internet que os membros da igreja muitas vezes estão ouvindo. São os presbíteros que precisam estar atentos e vigilantes contra aqueles pecados que são socialmente aceitáveis. Então, o presbítero ele deve vigiar constantemente a si mesmo e também o rebanho do Senhor. Ele precisa ser alguém sóbrio, alguém atento, alguém ligado ao rebanho o tempo todo. Que não se deixe iludir, que não se deixa desviar com facilidade do seu trabalho. Uma outra característica que a Bíblia exige de nós, para o presbiterato, é que o homem seja modesto. É interessante a palavra modesto, porque a palavra grega, que é traduzida por modesto, ela tem a mesma raiz que uma outra palavra grega, que é cosmo, que significa universo organizado. Um universo que se opõe, que é contrário ao caos. Então, nesse sentido, olha que coisa interessante. Ser modesto é ser alguém organizado. Sabe aquele cara que chega em casa do trabalho, ele tira a calça e joga a calça no canto, a botina no outro, a camisa no lugar, que come e deixa o prato lá onde fica,
que descasca uma laranja e deixa o troço ali, que você chega na mesa de trabalho dele, aquilo é uma bagunça completa. Esse é um homem que não é modesto, porque ele não é organizado. Então perceba que, olha que coisa, Deus está dizendo para que alguém cuide da igreja dele, precisa ser alguém organizado. Organizado em casa, organizado no trabalho, organizado nas suas finanças, alguém organizado com um relógio, alguém pontual. Mas essas não são as principais coisas. O presbítero ele precisa ser sobremodo organizado na sua vida espiritual. Em sua agenda para com aquelas que são disciplinas espirituais essenciais da vida cristã. Ele precisa ser alguém com disciplina, que vive a sua vida com Deus, que tem uma vida de comunhão, que tem uma vida com a leitura. Alguém que tem disciplina em se envolver na comunhão da igreja, participar dessas coisas de forma regular. Não uma pessoa que vive de rompantes, ou uma pessoa que está sempre tentando encaixar Deus, a fé e a igreja, tentando encaixar um tempo devocional dentro dos buracos de uma agenda completamente desorganizada. Isso não é interessante? Deus dizer que para alguém ser pastor, para alguém ser presbítero, ele precisa ser organizado. Isso mostra para nós que nós precisamos ensinar para os nossos filhos a serem ordeiros, a serem organizados. Organização é santificar o nome de Deus. Porque Deus criou o mundo em ordem e não em caos. O nosso Deus é um Deus de ordem. O culto é prestado a Ele com ordem. Então a nossa vida precisa ser uma vida organizada. Uma outra característica, uma outra qualidade exigida pelas Escrituras para que alguém possa ser presbítero é que ele seja hospitaleiro. Pensa bem, para alguém ser presbítero, para alguém ser pastor, lembre-se que quando eu falo presbítero, eu estou falando simultaneamente das mesmas coisas. Presbítero e pastor na Escritura tem o mesmo significado, a gente já viu isso aqui. Mas para que alguém seja um presbítero, para pastor, a Bíblia afirma que essa pessoa precisa ser hospitaleiro. O Felipe não está ouvindo a gente. Quer dizer, o Felipe está ouvindo a gente que não vai ouvir ele, então ele não vai conseguir responder. Não. Eu ia perguntar para ele porque ele está mais tempo na igreja presbiteriana. Mas, ouça aí, Felipe. Imagina que você está no conselho, você é um presbítero e você está ali num processo de transição pastoral na igreja, acompanhando isso, buscando um outro pastor para a igreja. Vocês, irmãos que estão aqui, vocês considerariam perguntar esse homem, esse possível candidato a pastor da igreja, se ele é alguém hospitaleiro? Vocês procurariam saber se ele é alguém que acolhe as pessoas na casa dele? Muito provavelmente não, né? Não são coisas que a gente considera importante. Porque a gente de alguma forma começou a estabelecer critérios para escolher pastores e líderes para a igreja que desprezam os critérios da palavra do Senhor. E ser hospitaleiro é uma delas. E a hospitalidade cristã nas Escrituras é tão importante que há 2 textos que destacam isso para a gente com muita clareza. O primeiro está lá em Hebreus 13, capítulo 2, se referindo a Jó, o texto diz o seguinte, que alguns, sem saber, receberam anjos dentro da sua casa. A pessoa, você hospedando uma pessoa, sendo caridoso, sendo hospitaleiro, e você hospedando um anjo, sem saber. Aí quando você chegar na glória, você olha, ué, mas que é fulano ali dentro da minha casa? Era um anjo de Deus. Um anjo. Quando a gente olha para Mateus, no capítulo 23, versículos 35 a 40, o Senhor Jesus Cristo vai falar daqueles que visitam os pequeninos enfermos, aqueles que estão encarcerados, que naquele contexto se referia aos cristãos que seriam presos, que adoeceriam, que sofreriam por causa do Evangelho. Então, para o presbítero, hospitalidade não é uma cordialidade social, meus irmãos. É um dom dado por Deus e necessário para o ofício. O presbítero, ele precisa sim visitar os membros.
mas as portas da casa dele precisam estar abertas para receber os irmãos, a qualquer momento e em qualquer situação, para que os membros possam conhecer a vida privada dele, para que os membros possam conhecer a vida íntima e familiar dele. Uma pessoa que não tem prazer em receber os irmãos na casa dele, em acolher os irmãos, não está apto para o presbiterato. O termo grego para hospitaleiro, ele é a junção de duas palavras, que juntas significa amigo de estranhos. É claro que aqui as escrituras nos estão dizendo que nós devemos abrir a porta das nossas casas para qualquer estranho na rua. Mas aqui o significado é que nós, como presbíteros, aqueles que anseiam, que almejam o presbiterato, o episcopado, eles não podem receber na sua casa somente amigos. A gente precisa lembrar que Jesus vai dizer que até os ímpios fazem isso, fazer o bem a quem nos faz bem. E ser um presbítero, ser hospitaleiro, envolve receber irmãos na fé, ainda que eles não sejam amigos íntimos. Receber em casa até aqueles crentes que são pessoas extremamente difíceis de lidar com elas. Isso é uma demanda bíblica para ser um presbítero na igreja. Então, isso significa que ser presbítero, para que alguém seja presbítero, a igreja precisa ter acesso à casa desse irmão, para que veja a vida pessoal desse irmão e então possa indicá-lo ou não para a votação na eleição para o presbiterato. Por isso que, para ser um presbítero, você precisa ser vocacionado por Deus. Você precisa estar disposto a abrir a sua vida para que as pessoas possam te conhecer lá dentro da sua casa. A qualquer momento, a qualquer hora que eles pedirem, que precisarem. Então, essa é uma vocação que precisa vir de Deus. Até aqui, meus irmãos. Querem comentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Tranquilo? Ô, seu Levi, o senhor ouviu? Vamos fazer um churrasco aí? O seu Levi nem responde. Aí vamos. Pode trazer a carne que nós assa. Tá certo, seu Levi. Ai. O senhor tá falando igual um senhorzinho nordestino que eu morava do lado da casa dele lá em Curitiba. Ele falou assim, vou te convidar para poder fazer um churrasco lá em casa, vou comprar ali uns 100 gramas de carne moída, 3 quilos de sal grosso, misturar aquele negócio, e aí a gente vai servir. Ela falou, não, tá beleza então. Você come ali, como uma porçãozinha, só está satisfeito e vai embora para casa. Mas continuando aqui, meus irmãos, uma outra coisa importante para o presbiterato é que aquele que almeja ser um bispo, ser um presbítero, pastor na igreja, ele seja apto para ensinar. E, basicamente, a única distinção gritante que existe entre as qualificações para o presbiterato e para o diaconato é esse aspecto aqui. Ser apto para ensinar. Ouçam o que está escrito lá em Jeremias 23, nos versículos 1 e 2. Deus falando. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei de vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Meus irmãos, esse texto, ele é uma clara ameaça que Deus faz contra pastores que afugentam as ovelhas, pastoreando elas como tiranos, como dominadores perversos. Agora, se essa é a declaração daqueles que são os maus pastores, como é que a Bíblia classifica os bons pastores? Ô Johnny,
Se alguém te perguntasse duas características de um bom pastor, que duas características você apresentaria? Tem que ser temperante, né? Marido só de uma esposa, que sabe Exatamente. ensinar. Exatamente, muito bom. É apresentar as qualificações bíblicas. Mas quando a gente pensa nesse aspecto do ensino, prestem atenção. Como é que a Bíblia define o que é um bom pastor, segundo o coração de Deus? O próprio Deus nos responde isso com muita clareza. Jeremias, capítulo 3, versículo 15, Deus diz o seguinte: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Olha que coisa fantástica, Deus falando, eu vou dar para o meu povo pastores. É Deus que providencia pastores fiéis para a sua igreja. Não é a igreja que os encontra, é Deus que os envia. Agora, o que são, ou como são os pastores segundo o coração de Deus? O texto continua dizendo, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. Estão vendo aqui quais são as duas características que Deus diz que possuem os pastores que são segundo o coração dele? Não é alguém que é super gentil, não é alguém que é carismático, não é alguém que é um excelente administrador, alguém que é um animador como se fosse um técnico, também não é uma pessoa que faz a igreja crescer numericamente. Deus não diz que nenhuma dessas são qualificações ou características de um pastor segundo o seu coração. Pastor segundo o coração de Deus é alguém que tem conhecimento e inteligência para ensinar, repreender, corrigir e educar o povo de Deus com a palavra de Deus. Então, um pastor segundo o coração do Senhor é alguém que conhece, que se dedica a conhecer as Escrituras e tem inteligência para ensinar isso para o povo. Ele é alguém que denuncia pecados, que chama ao arrependimento, que cura e que fortalece os crentes com a Bíblia. Irmãos, pastores fiéis que anunciam fielmente a palavra do Senhor são as vozes que Jesus Cristo usa para apacentar suas ovelhas. Lá em João 10, 27, Jesus vai dizer isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Verdadeiros crentes reconhecem a voz do Senhor Jesus em presbíteros fiéis. Ovelhas de verdade, elas seguem a voz do Senhor Jesus Cristo falada pelos seus presbíteros e não outras vozes estranhas. É por isso que um presbítero ele precisa ser apto para ensinar a palavra de Deus, porque ele é pastor. E é por meio da sua palavra, é por meio do seu ensino que Jesus Cristo vai chamar as suas ovelhas e vai conduzi-las. Mas, pastor, isso significa, então, que para alguém ser presbítero na igreja, ele precisa ser formado em teologia? Não necessariamente. Na igreja presbiteriana, existem dois tipos de presbíteros. O regente, que vem do termo latim regere, e significa alguém que governa, que dirige, que conduz. E tem o presbítero docente, do latim docere, que significa aquele que ensina. E essa diferença, ela é claramente expressa para nós em 1 Timóteo, capítulo 5. Lá no versículo 17, a gente lê o seguinte: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então aqui Paulo está fazendo a distinção de dois tipos de presbíteros. Aqueles que governam bem a igreja, que pastoreiam bem a igreja, mas há um grupo desses que se dedica especialmente, se afadiga, se cansa no estudo e no ensino da palavra. E esse é o presbítero docente. O presbítero docente é aquele que foi chamado por Deus para o serviço de tempo integral e se dedica de forma integral à igreja. Se dedica de forma integral aos estudos para poder conduzir
a igreja do Senhor conforme a palavra do bom pastor. Então, o presbítero docente é dele a responsabilidade do ensino. Isso não significa que ele não tenha outras responsabilidades, outros deveres na igreja. Mas a principal obra do presbítero docente, e o presbítero docente é quem nós chamamos de pastor. Vocês me chamam de pastor porque eu sirvo integralmente a igreja. Eu sou o presbítero docente, aquele que é o responsável pelo ensino da igreja. Os nossos irmãos Ranailton e o Léo, eles são os presbíteros regentes, mas são presbíteros juntamente comigo, são pastores juntamente comigo. E o principal trabalho, então, do presbítero é o ensino. Seja de púlpito, seja de casa em casa. Então, esse é o presbítero docente. É aquele que está integralmente dedicado, que recebeu formação para poder ensinar para a igreja. Agora, o presbítero regente, ele auxilia o docente no pastoreio. Como? Transmitindo para a igreja o ensino que ele recebe do presbítero docente, do pastor. Ele auxilia visitando, aconselhando, exortando, discipulando, administrando a igreja. Então, meus irmãos, para ser apto para ensinar, não significa que o presbítero precisa ter formação teológica. Ainda que se tiver, é uma bênção para ele e para a igreja. Mas significa que ele precisa ser capaz de minimamente ensinar com clareza a palavra do Senhor. Ele precisa ser capaz de ensinar, e ensinar não qualquer coisa, mas ensinar a palavra. E para isso, há pelo menos 4 coisas que um presbítero ele precisa. Primeiro, ele precisa conhecer a palavra de Deus. Ele precisa saber o que a palavra de Deus diz a respeito das necessidades do povo de Deus. Então, se um irmão pergunta sobre aborto, sobre predestinação, batismo infantil, homossexualismo, política, o presbítero precisa saber minimamente o que a Bíblia diz a respeito dessas coisas para ensinar para a igreja. Então, ele precisa conhecer a Bíblia e dizer, e falar o que a Bíblia tem a dizer a respeito das necessidades do povo. Segundo, ele precisa, meus irmãos, pode parecer brincadeira o que eu vou dizer, mas ele precisa crer que a palavra de Deus ela não tem erros. Ela é inequívoca. Ele não pode duvidar do que a Bíblia diz. E, meus irmãos, há pessoas, há presbíteros, eu conheço presbíteros que acreditam que a Bíblia tem erros. Essa pessoa não pode ser um presbítero. Ela não crê na infabilidade das Escrituras. Então, ele não pode, por exemplo, duvidar da pecaminosidade do casamento homossexual. Ele não pode duvidar do claro ensino das Escrituras a respeito do uso da vara na educação de filhos. Ele não pode duvidar daquilo que a Bíblia ensina claramente. Infelizmente, há pessoas que duvidam daquilo, de muitas coisas que a Bíblia ensina em detrimento da sua cultura ou em detrimento dos seus valores e coisas desse tipo. A terceira coisa é que o presbítero ele precisa não só crer que a Bíblia é infalível, mas ele precisa defender a verdade de Deus, a palavra de Deus, como a verdade absoluta contra as heresias, contra os erros doutrinários que possam se levantar na igreja. Então, o presbítero ele não deve apenas crer que a Bíblia ela é infalível, ele deve também defendê-la como a única verdade absoluta. É o padrão para todas as nossas discussões e para todos os nossos valores. Um presbítero ele não pode escolher, selecionar as partes que ele gosta e rejeitar as outras. Ele precisa crer e defender toda a Bíblia como verdade absoluta e infalível de Deus.
A gente pode não entender algumas coisas. O próprio Pedro vai dizer que Paulo escreve algumas coisas difíceis de entender. Nem tudo na Bíblia tem o mesmo nível de facilidade ou dificuldade para compreensão. Há coisas que são mais difíceis de entender mesmo, exige estudo. Há cristãos que divergem há séculos a respeito daquilo. Mas, ainda que haja divergências entre nós, um presbítero ele não pode nunca duvidar que as Escrituras, que a Bíblia é a verdade absoluta e deve defendê-la dessa forma. Uma outra coisa importante, um quarto aspecto, então, quais são os aspectos, o que um presbítero precisa para ser presbítero? Conhecer o que a Bíblia diz a respeito das necessidades do povo e ensinar para o povo. Ele precisa ser capaz de crer que a Bíblia não tem erros, ela é infalível. Ele precisa defender a Bíblia como uma verdade absoluta e ele precisa ter a sua vida governada pelas Escrituras. As suas decisões, a criação dos seus filhos, o casamento, o trabalho, o uso do dinheiro, do tempo e todas as outras coisas da sua vida, elas precisam sempre ser consistentes com os mandamentos e com os princípios das Escrituras. A Bíblia, ela é essencial na vida de qualquer cristão, mas ela precisa ser algo inseparável da vida daqueles que se tornam presbíteros. Porque eles vão não só guiar a sua vida, mas eles vão passar a guiar a vida de outras pessoas. E eles precisam fazer isso segundo a luz daquilo que Deus nos ensina. Agora, isso quer dizer que um presbítero regente, aquele que não serve integralmente como pastor, ele precisa assumir a mesma responsabilidade, a mesma carga de pregação e de ensino público que o presbítero docente, que o pastor da igreja? Não é isso que as Escrituras nos ensinam. Tanto é que o próprio Paulo vai fazer distinção. Haviam aqueles presbíteros que eram pastores, mas tinha um que ele estava integralmente dedicado à igreja. E muito provavelmente acontecia como nos nossos dias. Quando surgiam umas comunidades de fé, alguns se sentiam chamados por Deus para dedicar a sua vida integralmente ao cuidado da igreja. Essa pessoa abandonava qualquer outro ofício e passava a ser sustentada pela igreja para que ele pudesse pastoreá-la. Agora, isso significa que se o presbítero regente ele for designado pelo pastor, ele precisa ser minimamente capaz de ensinar numa escola bíblica dominical, numa reunião de oração, num grupo de discipulado e até mesmo, eventualmente, pregar na ausência do pastor. Então ele precisa ser capaz de ensinar. Agora, quando a gente pensa no ensino, tem algumas pessoas que têm um dom natural para ensinar. Elas nunca ensinaram e quando fazem uma primeira vez, fazem aquilo de forma fantástica. Você entende bem o que a pessoa fala, ela conversa bem, ela explica com clareza. Outras pessoas têm esse dom e às vezes nem sabem. E aí às vezes surge uma necessidade na igreja, ela precisa cobrir um buraco e aí pela prática ela descobre que tem aquele dom. E já tem outras pessoas que desejam desenvolver esse dom. Então elas vão lutar muito, elas vão trabalhar muito, elas vão estudar muito para desenvolver esse dom. Agora, o fato é que quando Deus chama para o presbiterato, ele mesmo é quem capacita as pessoas para esse exercício. Seja dando o dom, por assim dizer, de forma inata para aquela pessoa, ou concedendo ela a capacidade de desenvolver o dom para o exercício do presbiterato. Então, uma coisa que a gente precisa ter claro na nossa mente é que o dom do ensino, como os outros dons também dessa lista de qualificações, nem sempre eles serão coisas inatas naquela pessoa. Não são coisas que estão ali naturalmente. Às vezes vão ser coisas que vão ser desenvolvidas no poder do Espírito e à luz de muita luta, de muita oração. Muitas vezes esses dons eles vão precisar ser procurados e desenvolvidos. Agora, o que é necessário fazer
para que esses dons possam ser procurados, desenvolvidos? Aqui tem pelo menos 3 coisas que a gente precisa destacar. A primeira é que a pessoa ela precisa ser um ávido leitor da palavra de Deus e de livros que edificam a nossa fé. Meus irmãos, a leitura transforma a gente. A leitura da palavra do Senhor, a leitura de livros espirituais. Se a leitura da Bíblia ela edifica a nossa alma, a leitura de livros cristãos ela aumenta a nossa compreensão das Escrituras e da boa teologia. Então, essa é a primeira característica. Para que dons sejam desenvolvidos, a pessoa precisa ser um ávido leitor das Escrituras e de bons livros espirituais. A segunda coisa é que a pessoa precisa ser dedicada ao aprendizado. Isso é importante porque antes de ensinar qualquer coisa, é necessário aprender. Você não pode ensinar o que você não sabe. Então, se uma pessoa não tem disposição e também não tem disponibilidade para o estudo, essa pessoa não está apta para ensinar. E aqui eu vou mencionar o presbítero Léo, sem nenhum constrangimento, porque é coisa que a gente já conversou muitas vezes. Eu lembro que uma vez ano passado, ele ficou responsável por ensinar na escola bíblica dominical. E aí, eu conversando com ele, falei assim, então, meu irmão, você vai fazer isso, senão eu vou, pastor. Eu falei assim, então entenda o seguinte, você precisa ensinar assim, assim, assado. Se você conseguir estudar, se preparar com 1 hora para dar a aula de forma edificante para a igreja, ótimo. Se você precisar de 10 horas, 15 horas, você vai precisar estudar 10 horas, 15 horas. Aí ele falou assim, não, pastor, mas não tem como. Eu falei assim, tem que. Para que alguém possa ensinar, ele tem que estudar. E se você é alguém que não tem disponibilidade, que não tem tempo, e também não tem a disposição para ensinar, então essa é uma clara indicação, de aprender, na verdade, essa é uma clara indicação que talvez você não esteja vocacionado para o diaconato. Mas aprender, meus irmãos, é uma dádiva que Deus concede a cada um de nós. A terceira coisa, pode parecer o mesmo que eu acabei de dizer, mas é diferente. É a disposição para aprender a ensinar. Uma coisa é aprender. E outra coisa é aprender a ensinar. Eu posso aprender e reter aquilo para mim. Mas eu posso aprender a ensinar, a transmitir isso para outras pessoas. E ensinar talvez não seja algo tão simples. E às vezes até é muito assustador para algumas pessoas. Eu já conversei com muitos irmãos, inclusive com alguns de vocês aqui, que me dizem, pastor, eu estou pronto para servir nisso e naquilo, mas se pedir para ensinar lá na frente, eu travo, não vai para frente. Porque na mente da gente ensinar é uma coisa extremamente assustadora, mas a gente aprende a fazer isso. Isso aqui é uma exortação para nós. Homens na igreja que sempre fogem de pequenas oportunidades de ensino precisam mudar de atitude. Por quê? Porque são nessas pequenas oportunidades de ensino, de uma oração, na condução de uma liturgia, é que você vai descobrir se você tem ou não a habilidade dada por Deus para poder ensinar na igreja. Então pode ser que chega lá e realmente não consegue fazer. Não vai. Tem paz. Mas está tentando descobrir quais são as habilidades que se tem dadas pelo Senhor para a edificação da igreja do Senhor. Então, vou repetir. Essas coisas não significam que o presbítero ele tenha que ensinar e pregar como o pastor que recebeu anos de treinamento, passou anos estudando para fazer isso na igreja. Mas o presbítero regente, ele precisa estar disposto e ele precisa ser minimamente capaz de ensinar de uma forma clara a palavra de Deus. Primeiro, as da sua própria casa, porque é no lar, e isso vai ficar mais claro mais para frente no nosso curso, é no lar, meus irmãos, que Deus nos treina para o serviço na igreja. Mas ele também precisa estar apto para ensinar minimamente aos novos convertidos, aos que chegam na igreja de outras denominações e também a todo o rebanho, conforme a circunstância exigir. Então, resumindo, o presbítero, ele
não pode ser uma pessoa que alguém olha para ele e diga assim, presta atenção que isso é importante. Se eu precisar de conselho, se eu precisar de ensino das escrituras, eu vou ter que procurar o pastor. Porque esse presbítero aqui, ele é um bom administrador, mas ele não é um bom conhecedor da palavra de Deus. Pelo contrário, a igreja precisa olhar para os seus presbíteros e ser capaz de dizer, eu sei que se eu precisar de instrução, se eu precisar de ensino, se eu precisar de conselho segundo a palavra de Deus, todos os presbíteros da minha igreja, eles estão aptos para me ensinar. Uns mais, outros menos. Mas todos estão aptos para me ensinar. Então, ensinar é a principal ferramenta. É o bordão nas mãos do presbítero, que é chamado para ser pastor das ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Amém. Nós vamos parar por aqui hoje e na nossa próxima reunião a gente continua os nossos estudos aqui sobre essas qualificações, essas exigências impostas pelas escrituras, porque senão a nossa aula vai ficar muito longa. Aí na semana que vem a gente continua e a gente trata da segunda parte dessas qualificações aqui. Quando nós terminarmos a segunda parte das qualificações, eu vou enviar para vocês um formulário no Google Form. Vai ser um formulário longo, mas eu vou pedir para que vocês preencham esse formulário com atenção. Vocês vão precisar ali pelo menos de talvez uns 30 minutos para poder responder esse formulário. Eu vou pedir para que vocês procurem fazer isso no momento que vocês terão tempo, que vocês orem para responder isso com sabedoria, com sinceridade, porque esse formulário vai ajudar vocês mesmos a identificar habilidades, fraquezas, mas também vai ajudar a mim, vai ajudar o conselho da igreja a perceber como é que vocês, os homens desse nosso grupo aqui, poderão estar aptos para poder servir melhor a igreja do Senhor Jesus. E talvez até mesmo perceber algumas áreas que precisa de instrução, de crescimento, de fortalecimento na fé. Tá bom? Sobre a nossa aula de hoje, alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Tranquilo? Então, nós vamos orar e aí nós vamos encerrar essa nossa reunião por hoje. Ô, Fabiano, você está por aí? Estou sim, pastor. Só que eu estou com um pouquinho, a garganta um pouquinho ruim aqui. Não. Então, então tá tranquilo, meu irmão. Ô, seu Levi, eu vou pedir para o senhor, então, o senhor pode fazer essa oração encerrando esse nosso tempo aqui, por favor? Sim. Pode orar, meu irmão. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por mais uma reunião, onde o Senhor está nos ajudando a aprender mais, Senhor, sobre a Tua palavra, Senhor Jesus. Que o Senhor possa capacitar cada um de nós que estamos participando, que o Senhor possa capacitar cada dia mais o pastor, para que ele possa estar nos ensinando aí. Que Deus nos abençoe e nós possamos nos encontrar de novo na próxima reunião para podermos levar o seu nome, Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor possa, cada dia mais, abençoar cada um de nós. Obrigado, Senhor. Nos dê uma boa noite. Amém. Amém. Obrigado, seu Levi. Obrigado, meus irmãos. A gente se vê esse final de semana nas nossas reuniões. E daqui 15 dias a gente se encontra de novo, se o senhor permitir. Até mais, meus irmãos. Tchau, tchau. Amém. Boa noite. Boa noite.